Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Nós vamos ao nosso estudo bíblico, seguindo no livro de Romanos. Eu sou o pastor Jarbas Hoffman, aqui de Nova Venécia, e estarei com vocês de novo hoje, tentando trazer algumas reflexões sobre esse texto de Romanos 13. A gente tem aí uns 20 minutos para conversar, então você já sabe de antemão o tempo que você vai dedicar para isso aqui, mas eu aconselho que você dedique mais tempo depois. É um texto muito importante e ele é especialmente importante no momento que nós vivemos, já agora faz uns 2, 3, 4 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, em que muito se fala da autoridade. Eu vou me dedicar especialmente nessa questão da autoridade, que é a primeira parte desse texto. Eu vou colocar ele aqui para vocês verem, e vocês podem olhar ali, do versículo 1 até o versículo 7, o apóstolo Paulo fala da questão da autoridade. Versículos 8 a 10, sobre amar ao próximo, e 11 até o final desse capítulo, nós falamos da luz do mundo, ou viver na luz, na verdade, na luz do dia, que lembra Jesus falando que nós somos a luz do mundo. Então vamos aí ver como é que a gente conversa sobre esses textos bíblicos. A gente pode ir lendo o texto bíblico e aí eu vou conversando com vocês sobre ele. Qualquer comentário que você tiver, se você estiver assistindo já no YouTube, porque esse estudo bíblico vai também ao ar pelo YouTube, você pode ver o vídeo, você está ouvindo de repente só pela rádio, está só ouvindo, mas depois pode ver no YouTube também, pode fazer seus comentários e se precisar a gente entra em contato também para responder a você. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. A gente tem uma questão aqui bastante clara, não tem muita coisa que precisa a gente explicar sobre esse texto, especialmente na linguagem de hoje. Mas, segundo Lutero, nós devemos obedecer ao regime secular. Isso também está incluído aqui. A Igreja Luterana, a gente fala de mais de um tipo de autoridade, as autoridades na escola, as autoridades no governo civil, as autoridades eclesiásticas na igreja, e os nossos pais como autoridade, a gente liga isso com o quarto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então lá a explicação fala disso. Mas aqui nós nos detemos na questão da autoridade secular. Lutero diz, estudando esse texto, para a gente obedecer à autoridade secular, mesmo que essa obediência não sirva para nos dar o céu. Ninguém vai ganhar a vida eterna por obedecer às autoridades seculares, mas a vida vai ser melhor se todo mundo obedecer às autoridades. Vai ter menos problemas, menos crimes, menos dificuldades. Isso gera mais paz, mais segurança. O estar sujeito, ou o obedecer, como aparece nessa nossa tradução aqui, se você pega aqui, obedeçam às autoridades, na outra versão da Bíblia, a Almeida atualizada, está escrito sejam sujeitos à autoridade. O sujeitar-se é algo que vem do meio militar. É um termo militar, empregado para marcha. Todo mundo marchando junto, no mesmo passo. Certamente você já viu soldados marchando e você viu eles seguindo esse mesmo passo, num mesmo andamento, numa mesma marcha. Às vezes tem até uma música para que ninguém perca o passo. Em grande medida, a bagunça que nós vivemos hoje, já há alguns anos, como eu disse agora no início, já há alguns anos a gente vive uma bagunça no nosso país quanto à autoridade, é que nós não sabemos a qual autoridade seguir. Isso ficou ainda mais evidente nesse período pandêmico que a gente está vivendo. Qual autoridade a gente deve seguir? O prefeito diz uma coisa, o governador diz outra, a Câmara Federal desautoriza todo mundo ou autoriza todo mundo. Aí se convoca o judiciário para que o judiciário decida e a gente não faz ideia do que vai ser decidido. Um exemplo, só na questão da prisão em segunda instância, que é o desejo de todo brasileiro que criminoso condenado vá para a cadeia, e hoje nós vivemos uma sociedade em que criminosos já condenados em segunda instância e estão soltos,
por causa desta decisão, mas só na questão de prisão em segunda instância, o STF já mudou 3 vezes de entendimento. Parece, e aqui eu não quero julgar, mas parece que depende de quem está abaixo dessa lei no momento. Se pegou esse, aí a lei vale. Se pegou aquele, aí a lei não vale mais. Isso gera insegurança para o cidadão. Quanto a nós, quando nós torcemos contra uma autoridade, só porque de repente ela não foi eleita, não foi o meu candidato, a gente está aí no ano de começar uma campanha eleitoral, se não me falha a memória, é para governadores, ou é esse ano ou ano que vem, não sei, mas todo ano quase tem eleição no Brasil. Mas quando nós torcemos, recentemente a gente teve para prefeito, ano passado, mas quando a gente torce para um candidato, a gente acha que ele é o melhor, a gente não devia torcer só por torcer, mas vamos dizer assim, nós analisamos, cremos que ele seja o melhor e que vai fazer o melhor trabalho, mas de repente esse cara perde. Essa mulher perde. Aí nós torcemos para quem ganhou se dá mal. Me perdoe a palavra, mas isso é burrice. Você torcer para o prefeito da sua cidade se dar mal, você está torcendo para a sua cidade ir mal. E isso vale para prefeito, governador, presidente da república, qualquer autoridade. Se você torcer para os policiais se darem mal, o que vai acontecer com a segurança pública do lugar onde você mora? Então, quando nós torcemos para o candidato que ganhou, que não era o nosso, para esse se dar mal, nós mostramos que nos importa a nossa vontade, não o bem das pessoas. E no versículo 2, assim quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Complicado esse versículo? Não sei, parece que ele é contraditório. A gente pode revoltar-se contra a autoridade, não pode revoltar-se contra a autoridade. Em que ponto? Onde é que está o limite daquilo que a gente deve obedecer ou não deve obedecer? A gente tem Atos 5:28, que é uma chave muito importante para interpretar. Pedro está aí sendo julgado junto com outros apóstolos e dizem para ele: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem de Jesus Cristo. Aí Pedro respondeu, um versículo que talvez você saiba de cor: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Nosso limite é a palavra de Deus. Esse é o limite do cristão. Deveria ser o limite para tudo na nossa vida, mas é especificamente o limite na questão de obedecer às autoridades. Não vou entrar em detalhes aqui porque é muita coisa, mas hoje em dia nós discutimos sobre liberar o uso de drogas. Hoje eu li um texto bíblico, desculpa. Hoje eu li um texto na internet em que um advogado, defendendo uma fundação, entrou na justiça para liberarem o consumo de cocaína e maconha durante a pandemia, porque dizer que vai fazer bem para quem está na pandemia, quem está dentro de casa. Então, tudo virou desculpa pela pandemia. Mas vamos dizer assim, hoje em dia se discute o uso de drogas, o liberar o aborto, liberar a união entre pessoas do mesmo sexo. Começa assim. E isso, infelizmente, já se previa em 97. Antes disso, quem observava conseguiu ver que depois que uma coisa é aprovada, vem outra, como a gente diz, ainda mais ampla contra as coisas que nós cremos, por exemplo. Já se fala que pedofilia é algo que não devia ser tão combatido, que não é tão ruim assim, porque, afinal de contas, quem é que vai mandar no próprio coração se um homem de 60, 70, 50 anos se apaixona por um menino ou uma menina de 8, 9 anos de idade? Já se fala isso. Procure informações que você vai ver. Já se começa a falar que pedofilia não seria crime. Então, mesmo que todas essas coisas fossem aprovadas pelo governo civil, tomara que não sejam, nós não somos obrigados a fazer essas coisas. Muitos cristãos, quando veem uma lei sendo tratada, acham que vão ser obrigados a fazer aquilo ali dali em diante. Se o governo liberar o aborto, por exemplo, o cristão não vai fazer. Não vai fazer, porque a palavra de Deus diz: não matarás ainda mais um inocente que nem nasceu, que não pode nem se defender. Se liberarem o consumo de drogas, o cristão não vai fazer.
E se estiver fazendo, tiver caído nesse vício, vai procurar ajuda para se livrar dele. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Vamos dar um exemplo absurdo. Se amanhã ou depois a justiça mandar você matar o seu vizinho, você não vai obedecer. Importa obedecer a Deus, não aos homens. Versículos 3 a 5. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Você faz o que é errado? Pense. A gente está num tempo tão complicado que as pessoas estão achando que cada um decide por si o que é errado. Não, não está errado se te faz feliz. Você nunca ouviu essa frase? Não é verdade. Tem coisa que é errado, sempre foi e sempre será errada. Podem mudar a lei, podem fazer a lei diferente, a lei dizendo que é certa. Se a lei de Deus condena, vai continuar sendo errado, mesmo que a lei dos homens diz que é certa. Então você faz algo que é errado, diante de Deus e das autoridades. Se faz, você precisa ter medo. Se você rouba nas notas fiscais, paga errado seus empregados, desvia do seu patrão, então você certamente deve temer o fiscal que vai lá de vez em quando fiscalizar. Mas se sua consciência não te acusa de nada, por que temer as autoridades? Eu sei que a gente está num tempo complicado, em que a gente tem medo, mesmo não devendo, mas não deveria ser assim. O ideal bíblico não é assim. Nesses tempos complicados, nesses tempos em que nós estamos com medo até quando não fazemos nada de errado, ainda assim a gente deve insistir para fazer o que é certo. A autoridade máxima deste país é, ou deveria ser, porque ela vem sendo constantemente castigada, a Constituição Federal. Aquilo que ali está escrito deveria ser cumprido. Mas cada dia a gente vê uma interpretação diferente. Pouco tempo atrás estava se discutindo a palavra vedada. Vedada é proibido, sempre foi, a língua portuguesa não mudou, mas ministros da mais alta corte do país discutiram se vedada significava mesmo proibido ou não. E só foi considerado que vedado era proibido por 6-5, quase deu empate, teve um voto para desempatar. Então esse é o tempo que a gente está vivendo. Por isso, nós também devemos orar pelas nossas autoridades, para que façam o que é certo, para que façam o que é bom, para que as pessoas honestas, capazes, boas, ocupem esses cargos. Nós queremos que o dinheiro que vem para a saúde fique para a saúde. Nós queremos que o dinheiro que vem para a segurança pública fique para a segurança pública. Para a gente, o cidadão, ter mais saúde, ter mais segurança e ter até alegria em pagar impostos, como diz os versículos adiante ali, os 6 e o 7. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. O imposto faz parte da nossa vida como cidadão. É muito? Olha, certamente é muito. A nossa carga tributária é altíssima. É mal usado? Olha, tudo indica que sim. Mas isso me dá o direito de não pagar? Eu posso até não pagar, mas eu vou ter que arcar com as consequências de não pagar. E pode ser multa, pode ser pagar mais do que eu já devia no início, pode ser perder posses, pode ser tolhido de praticar minha atividade para o meu sustento, pode ser muita coisa. Então eu posso até decidir não pagar, mas a Bíblia não me permite fazer isso. Eu vou arcar com as consequências diante do governo. Paulo, na época dele, na época do apóstolo Paulo, o sistema de governo, o sistema de impostos era diferente.
Hoje é diferente de outros países. O sistema de governança é diferente, mas o princípio aqui é similar. Se o governo está agindo bem, está fazendo bem, nós deveríamos até pagar com alegria. Infelizmente, nós temos pago com tristeza. Mas isso não nos impede de lutar por coisas melhores, mais justas, leis mais justas, menos impostos, melhor uso do dinheiro público, melhor uso do dinheiro dos impostos. Nos últimos 2 anos, a gente tem visto que, na medida em que se combate a corrupção, empresas do Estado que davam prejuízo começaram a dar lucro. Então isso é indicativo fortíssimo de que havia ali corrupção e que está tendo menos. Se não tem nenhuma, não sei, tomara que não, mas pelo menos menos é evidente que está tendo. Porque as empresas que só davam prejuízo começaram a dar lucro. Quantas notícias nós tínhamos de bilhões desviados recentemente? Governos de estados foram alvo do Covidão, assim foi chamado, desvio de dinheiro público. Isso é dinheiro meu e seu, isso não é dinheiro do governo. O governo não tem dinheiro. Nós pagamos os impostos, o governo não pode gerar riqueza. O governo pode até fazer uma obra em que alguém outro vem e paga, e isso gera riqueza, mas o dinheiro que está lá é nosso, do pagador de impostos. E quantas notícias de dinheiro desviado, de dinheiro que deveria ir para merenda escolar, de dinheiro que devia ir para ajudar asilos, para isso, para aquilo, e que simplesmente desapareceu. O governo não tem dinheiro próprio. O dinheiro é meu e seu, a gente pode lutar por impostos mais justos e melhor uso do dinheiro público. E aí, no versículo 8, Paulo vai para outro assunto. Não fiquem devendo nada a ninguém. Parece que ele meio liga com o de cima, né, de pagar os impostos, e fala de não dever nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a ele. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Aqui a gente tem uma questão que muitas vezes as pessoas confundem. Elas aprenderam que amor é esse sentimentalismo que se vê em filmes e novelas e não se dão conta de que o amor bíblico é prático. Amor é na vida prática. Aqui aparece muito parecido com o texto de Mateus, que resume tudo no amor, amar a Deus e amar ao próximo, e tudo resumido no amor. O resumo dos 10 mandamentos, segundo o ensinamento luterano, é amor. Mas o que é esse amor? Amores, por aí, parece que justificam tudo. Justifica o assassinato. Eu não queria que ela fosse de outro, então eu a matei. Ela me traiu, eu a matei. Ou ele me traiu, daí eu o matei. Isso era tipificado como crime passional. E até algum tempo atrás não era nem crime. Se você comprovasse que foi crime passional, movido pela paixão, era aliviado da culpa do assassinato. Amor justifica ciúme em excesso, desconfiança, justifica trocar a esposa por outra, ou por outro. Os tempos tão estranhos, tudo vai na conta desse sentimento. Mas o amor bíblico não é esse. Ou pelo menos aqui não é. Não é para eu amar o próximo só se eu tiver empatia com ele, para usar essa palavrinha inútil da moda agora. Deus não tem empatia pelas pessoas, Deus tem misericórdia pelas pessoas, compaixão pelas pessoas. O cristão não deveria ter empatia pelas pessoas, ele deveria ter compaixão pelas pessoas. E aí tudo justifica. Se eu amo, se eu me dou bem, então eu ajudo, eu faço. Veja o que Romanos 12, 20 diz. Se o seu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se tiver sede, dê água. Amar é agir. Você já agiu em favor da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Você já agiu em favor do seu patrão, dos seus empregados? Isso é amor na prática.
para não deixar para lá, vamos ler os últimos versículos do 11 ao 14. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Vou destacar isso aqui, porque na maioria dos casos é justamente aqui que mora o nosso problema. Nós queremos satisfazer a nossa natureza humana, seja contra as autoridades, seja na questão do amor, seja na falta de testemunho. Lembrem que Jesus Cristo amou a cada ser humano que pisou, pisa e pisará sobre a face dessa terra. Ele não olha para você e vê se você é especial, ele já diz: você é especial. Eu vou morrer por você, aliás, eu morri por você e dou a vida eterna a todos quantos creem em mim. Isso você precisa crer e você precisa também anunciar. Que o Senhor, nosso Deus misericordioso, tenha compaixão de cada um de nós, que Ele olhe para nós e nos faça sempre lembrar que acima de todas as autoridades, Ele está cuidando de nós. Que Deus abençoe todas as nossas autoridades, que dê a eles sabedoria, honestidade e vontade de trabalhar para cada cidadão desse país. E ainda fica a recomendação: orem pelo país, orem pelas autoridades, porque Deus vai guiar. Que Deus abençoe, fique em paz, na paz de Cristo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.